IPEC, que anualmente já desde 2009, se não estou falhando a memória aqui, mas já há mais de 10 anos, mostra o índice de confiança social em instituições, em grupos sociais. E este índice na série histórica atingiu o menor patamar desde 2018, é o que a gente vai conferir agora. Este aqui é o dado geral da pesquisa. O ano passado, 2025, ficou em 56 em uma escala de 0 a 100. Importante dizer, não se trata de 56% da população, não. É um índice que é calculado a partir, sim, de pesquisa de opinião, de perguntas feitas aos entrevistados. Você vê que ele caiu 4 pontos em relação ao ano passado. E estava acima aí dos 57, tinha sido o mínimo em 2022, só que em 2018 foi de 48 pontos, o menor índice ali, portanto, em 7 anos aqui que a gente traz o registro. E ainda para falar desse aspecto específico, conversei com a Márcia Cavallari, que é a principal dirigente da Ipsos IPEC, sobre por que é tão importante, né? Ela tem destacado o quanto esta medição que era feita pelo antigo IBOP vem sendo feita pelo IPEC, agora Ipsos IPEC. Por que ela se trata de por que ela considera importante esta aferição aqui? Porque isso mostra de uma maneira geral o quanto a sociedade brasileira confia ou não nas suas instituições e que tipo de impactos que isso tem, não só nas questões políticas, mas nas questões econômicas e no próprio tecido social, na relação que as pessoas têm com outras pessoas da nossa sociedade. É claro que na série histórica, as pessoas, os respondentes da pergunta sempre demonstram mais confiança, primeiro nos seus familiares, depois nos seus amigos, vizinhos e, por fim, nas instituições públicas. Isso se reflete também aqui quando a gente passar para a próxima tela. Mas antes de passar, tem um aspecto que me chama a atenção que eu conversei com a Márcia Cavallari. Vou até olhar aqui só para pegar o quanto isso tem, as consequências que ela destaca, porque isso leva, por exemplo, a mais instabilidade econômica, ou seja, menor disposição das pessoas quando confiam menos nas instituições a pagar impostos, menor confiança a fazer investimentos, porque tem mais receios de que o seu investimento vai ser honestamente, digamos assim, vai ter um ambiente de concorrência leal, justo e com isso vai ter um retorno que deveria ter e isso leva a maior aceitação de alternativas autoritárias ou populistas. Palavras da Márcia Cavallari e aí chama atenção. Estamos aqui no ano de 2025, ano que vem é ano de eleição geral no país, o menor índice de 2018 que também foi um ano de eleições gerais aqui no Brasil. Vamos passar para a próxima tela porque aí essa medição é feita com uma gama ali de dezenas de instituições, como eu disse, tanto públicas quanto sociais, particulares. Então aqui o top 5, tanto das mais confiáveis quanto das menos confiáveis. Começando, e aqui tem uma certa estabilidade, digamos assim, nos números. O Corpo de Bombeiros é a mais alta, com 85% nessa escala de 0 a 100, então tem uma alta confiabilidade. E aí aquelas que têm média confiabilidade, que é em torno aí de 66 pontos pela metodologia da Ipsos IPEC, são as igrejas, o que é esperado, as escolas públicas, que é o ambiente ali que as famílias confiam a educação e o bem-estar dos seus filhos. E olha quem que se destaca aqui também, Polícia Federal e Forças Armadas. Agora, vale lembrar, como a gente estava mostrando ali, já que houve aquela queda geral de 4 pontos na escala, todas as instituições, de uma maneira geral, tiveram redução. Algumas de 4 pontos, algumas de 6, de 8, de 10 pontos, mas mais variados. Tá? Então, tem um outro ponto que a Márcia Cavallari chama atenção, que é o fato, não só aqui a gente como selecionou os 5 primeiros está a Polícia Federal, estão as Forças Armadas, na sequência aqui são as polícias de uma forma geral, as instituições ligadas à segurança, o Ministério Público também tem uma participação significativa acima dos 50 pontos em comparação com outras instituições públicas, porque essas instituições associadas ao combate à criminalidade têm uma pontuação melhor do que outras, principalmente essas ligadas ao setor público, à exceção, claro, aqui das escolas, porque a gente já sabe que segurança, violência se tornou a principal preocupação dos brasileiros e então isso acaba refletindo, de certa forma, essa queda, de uma certa forma, pelo que avalia a Márcia Cavallari, uma consequência natural do aumento da percepção de insegurança, de violência na nossa sociedade, mas esta performance acima das outras instituições também
de certa forma, aí um pouco de inferência minha, é um pouco desta demanda que os brasileiros têm por um ambiente mais seguro no nosso país. E aí, para muito pouca surpresa, porque na série histórica sempre estiveram na rabeira, a menos confiável são os partidos políticos e aí seguidos Congresso Nacional, Presidente da República, eu já vou dar um destaque a mais aqui, sindicatos e governo federal. Tem uma dissociação aqui entre governo federal e presidente, que é o que eu vou explicar. Governo federal sempre historicamente ficou nesta faixa aqui de 40 e poucos pontos, não varia, pode variar um pouco mais para cima ou para baixo, em momentos de crise vai mais para baixo, claro, mas esta figura específica de presidente da República já há algum tempo está neste patamar. Aqui tem um vínculo aqui um pouco mais direto com o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, obviamente, e Jair Bolsonaro ficou, durante seu governo, com um patamar relativamente semelhante em alguns momentos, ali, principalmente em 2021, um momento mais baixo ali, que era o ápice ali dos efeitos da pandemia e também um momento ali em que ficou evidente o acirramento institucional, quando Jair Bolsonaro fez xingamentos contra outras autoridades, etc. Mas já houve momentos na série histórica aqui do IPEC que, acredite, a figura do presidente da República, naquele momento de auge da popularidade de Lula, no segundo mandato dele, 2009, 2010, chegou a perto dos 60 pontos, ou seja, está aqui, neste momento, nas menos confiáveis, mas já houve momento em que competiu para estar no top 5 das 5 mais confiáveis pela sociedade brasileira. Para fazer o índice de confiança social, o Ipsos-IPEC ouviu 2.000 pessoas entre os dias 3 e 8 de julho. A margem de erro do levantamento das perguntas que foram feitas para os entrevistados e daí, a partir dessas respostas, extrair o índice de 0 a 100, essas perguntas têm margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Débora Bergamasco, a nossa sociedade aí, depois de ter vivido momentos ali pós-pandemia com um pouco mais de confiança, agora tendo esta regressão, esta redução na confiança geral das instituições da nossa sociedade.